O ignorante afirma, o sábio duvia, o sensato reflete. Você já reparou que quanto menos uma pessoa sabe, mais alto ela fala? Como se o volume da voz pudesse compensar a falta de profundidade das ideias. Como se o grito convencesse onde a razão falhou. Como se afirmar com convicção fosse o mesmo que estar certo. Mas não é. Você já se perguntou quantas vezes acreditou em algo, só porque disseram com firmeza? Quantas certezas foram implantadas em você antes mesmo de você aprender a questionar? É assim que tem que ser. Porque sempre foi assim. Porque eu disse. Essas frases te moldaram ou te calaram? Talvez você tenha crescido ouvindo ordens disfarçadas de verdades. Talvez você tenha confundido autoridade com sabedoria. Talvez tenha obedecido tanto que esqueceu como se pergunta. Você ainda sabe duvidar? Sabe olhar uma regra e pensar, mas e se não for por aí? Sabe olhar para si e perguntar, isso é meu mesmo? Ou foi plantado? Tem gente que passa a vida inteira defendendo ideias que nunca parou para pensar, que morre pela opinião dos outros porque nunca teve coragem de construir a própria, que afirma com raiva, para não precisar encarar o medo de estar errado. Mas e se o erro for o começo do caminho? E se a dúvida não for fraqueza, mas inteligência em movimento? Já percebeu como o sábio nunca tem pressa em responder? Ele escuta, ele observa, ele hesita, não por insegurança, mas por respeito ao que ainda não entendeu. Quantas vezes você já reagiu quando deveria ter respirado? Quantas discussões você travou, só para não admitir que não sabia o suficiente? Quantas vezes você feriu alguém com uma certeza que nem era sua? Você se lembra da última vez em que mudou de ideia, sem se sentir fraco por isso? Ou você ainda veste opiniões como armaduras com medo de parecer vulnerável? Porque o ignorante grita, o sábio pergunta, mas o sensato escolhe o silêncio até que o pensamento amadureça. Você tem dado tempo para o seu pensamento amadurecer? Ou está colhendo conclusões verdes, só para parecer que sabe o que está fazendo? Tem gente que tem respostas para tudo, mas quando você olha nos olhos, só vê desespero disfarçado de confiança. Você conhece alguém assim? Ou pior, já percebeu que às vezes esse alguém é você? A gente aprende que saber é ter certezas, mas a sabedoria de verdade começa onde a certeza acaba, porque quem sabe muito, sabe que ainda sabe pouco. Você consegue olhar para a sua vida hoje e admitir o que ainda não entendeu? Consegue olhar para o seu passado e perceber onde foi teimosia ao invés de firmeza? Já se perguntou se o que você defende com tanta força ainda faz sentido? Porque a mente que não se questiona adoece no orgulho. E o orgulho, ele é mestre em fazer a gente repetir o mesmo erro várias vezes, só para não ter que dizer, eu estava errado. Você tem medo de errar? Ou medo de se ver de verdade? O sensato não tem medo de errar. Tem medo de não aprender. Ele não precisa vencer a discussão. Ele prefere vencer a si mesmo, porque ele sabe que, muitas vezes, a vitória mais bonita é aquela em que você abre mão de ter razão. Quando foi a última vez que você abriu mão de ter razão? Quando foi que você escolheu ouvir em vez de rebater? Quando foi que você deu espaço para o outro se explicar? Antes de decidir que estava errado, você consegue sentar em silêncio com alguém que pensa diferente, sem precisar vencer? Ou seu ego precisa ganhar todas as batalhas mesmo que custe a paz? A verdade é que nem todo mundo que afirma, sabe, nem todo mundo que cala, ignora, e nem todo mundo que hesita é fraco. Às vezes, o verdadeiro poder está no tempo entre uma pergunta e a resposta. Você tem respeitado esse tempo? Ou tem respondido por impulso só para não parecer vulnerável? A sabedoria mora na pausa, na dúvida sincera, na reflexão sem pressa. Mas a ignorância corre, berra, julga, cancela, acusa, rotula, e depois se arrepende em silêncio. Você já se arrependeu de um julgamento que fez sem pensar? Já se envergonhou de uma frase que jogou no ar sem medir o impacto? Já destruiu um relacionamento com uma certeza impensada? A maioria das nossas mágoas não nasce da dúvida, nasce da pressa, do ego inflamado, da arrogância travestida de sabedoria. Quantas vezes você confundiu teimosia com coerência? Quantas vezes confundiu obediência com respeito? Quantas vezes ficou em silêncio? Não por sensatez, mas por medo? Você sabe a diferença? Porque o sensato não se cala por medo.
Ele se cala por consciência, porque entende que tem hora de falar e hora de escutar. Você tem escutado com atenção, ou só espera a sua vez de falar? Escutar exige humildade. Refletir exige coragem. Mudar de ideia exige força. Você tem tido força para mudar? Você tem tido coragem para questionar tudo aquilo que um dia jurou que era verdade? Você já se permitiu aprender com alguém que pensava completamente diferente de você? Ou só escuta os que confirmam o que você já acredita? Você prefere o conforto das certezas ou o crescimento das perguntas? Porque o crescimento não nasce do que você sabe, nasce do que você tem coragem de enfrentar dentro de si. E o que dentro de você ainda está esperando ser enfrentado, talvez não sejam as respostas que vão te libertar, mas as perguntas que você ainda não teve coragem de fazer. Você já percebeu como a dúvida incomoda quem precisa parecer forte? Porque duvidar, para muitos, é sinônimo de fraqueza. É mostrar que não se sabe tudo. É deixar o escudo cair. Mas quem foi que disse que você precisa saber tudo o tempo todo? Você se permite não saber? Ou acha que precisa ter todas as respostas para ser respeitado? A verdade é que ninguém respeita de verdade quem só sabe repetir. O respeito nasce de quem tem coragem de pausar e dizer: não tenho certeza ainda, mas estou pensando. Quantas vezes na vida você teve medo de admitir que estava em construção? Quantas vezes você disfarçou a dúvida com arrogância? Quantas vezes fingiu entender só para não parecer menor? Você acredita que pensar diferente é perigoso? Ou que questionar é sinônimo de rebeldia? Desde cedo, nos ensinaram a repetir. Repetir fórmulas, ideias, comportamentos. Mas em que momento você passou a refletir? Você lembra a primeira vez que sentiu que algo não fazia sentido, mas teve medo de dizer? Talvez tenha sido quando ouviu alguém dizer que sentir raiva era feio, ou que chorar era sinal de fraqueza, ou que obedecer era sempre o certo mesmo que doesse. Você questionou, ou se calou, e se moldou? Quantas partes suas você engoliu para caber no formato esperado? Quantas perguntas engavetou para não incomodar? Quantas vezes seu silêncio foi confundido com aceitação? A reflexão exige espaço, mas será que você tem dado esse espaço a si mesmo? Ou está tão ocupado em parecer certo, que esqueceu de pensar? A pressa em afirmar é um atalho para se perder de si, porque quando você se apega à resposta antes de viver a pergunta, você rouba da vida o direito de surpreender. Você já permitiu que uma resposta diferente salvasse você? Você já agradeceu por ter errado? Já olhou para um erro antigo e pensou: se eu não tivesse tropeçado ali, nunca teria chegado até aqui? A sensatez não é perfeita, ela é humana. Ela reconhece que todo pensamento pode evoluir, que toda verdade é temporária, que toda certeza é uma fotografia de um momento, não um decreto eterno. Você ainda se permite mudar de ideia sem culpa? Ou se condena toda vez que sente que cresceu? Você enxerga a evolução como traição ao que você foi? Quantas vezes você deixou de seguir em frente por lealdade a um eu antigo que já não existe mais? Será que você se tornou prisioneiro da versão que os outros têm de você? Ou pior, será que você se tornou refém da imagem que criou para si? Às vezes, o maior grito de liberdade não é mudar de caminho, é mudar de pensamento. Mas quem te ensinou a pensar? Essa pergunta, talvez, seja mais importante do que qualquer resposta. Porque pensar é um ato íntimo, mas pensar por si mesmo é um ato revolucionário. Você tem sido revolucionário na forma como vê o mundo? Ou está só repetindo as evoluções dos outros? A sabedoria não está em dizer o que todos dizem. Está em escutar o que ninguém quer escutar. Está em observar o que poucos observam. Está em duvidar, mesmo quando todo mundo afirma. Você ainda tem coragem de fazer perguntas incômodas? Você tem coragem de sentar com alguém que você ama e dizer: me explica o seu lado, me mostra como você pensa? Ou você ainda acha que amar é convencer o outro a pensar como você? Amor sem escuta é controle. Diálogo sem dúvida é monólogo. E vida sem reflexão é repetição. Quantas vezes você se pegou vivendo no modo automático, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, pelos mesmos motivos, sem se perguntar se ainda faz sentido? Quantas vezes você prometeu a si mesmo que mudaria, e depois se viu preso nas mesmas certezas de antes? Você já se perguntou se o problema não é o que você sabe, mas o que você se recusa a desaprender?
Sim, porque há verdades que precisam ser desaprendidas para que você possa viver com mais leveza. Há feridas que só cicatrizam quando você para de acreditar que merecia tê-las. E há caminhos que só se abrem quando você para de afirmar o tempo todo que já sabe para onde está indo. Você sabe mesmo para onde está indo? Ou está apenas seguindo a multidão que também não sabe? O sensato sabe que não existe atalho para a consciência. Não há mapa pronto. Não há GPS espiritual. Há perguntas, há pausas, há erros. E há aprendizados que só florescem depois da dúvida. Você tem respeitado o tempo das suas flores internas? Ou tem arrancado as sementes antes de brotarem só porque alguém disse que era tarde demais? Você ainda acredita que refletir é perder tempo? Ou já entendeu que é exatamente isso que impede o tempo de te engolir? Porque quem não reflete, repete. Quem não duvida, se endurece. E quem só afirma, adoece na própria rigidez. Você sente que endureceu? Sente que parou de escutar? Sente que anda afirmando demais e sentindo de menos? Então talvez seja a hora de voltar para dentro, fechar os olhos, respirar fundo e fazer uma pergunta que pode mudar tudo. O que dentro de mim ainda está esperando ser ouvido? Tem gente que passa a vida colecionando certezas. Empilha frases feitas como tijolos, ergue muros com palavras prontas, constrói fortalezas onde o ego mora e a alma não entra. Você já se sentiu preso dentro de um castelo de certezas? Já percebeu que, às vezes, a gente se protege tanto da dúvida, que acaba se isolando da verdade? Porque a dúvida é uma ponte, mas o medo a transforma em abismo, e quem tem medo de atravessar, nunca conhece o outro lado de si. Você tem atravessado suas pontes internas, ou tem vivido na margem segura, onde tudo parece familiar, mas nada te emociona mais. Talvez por isso tanta gente viva entorpecida, com os sentidos amortecidos pela pressa, com o coração em silêncio porque falar a verdade incomoda. Você já deixou de falar o que sentia para não balançar o barco? Já engoliu palavras que poderiam curar, só porque achou que não valia a pena? Já percebeu que o silêncio dos sensatos não é omissão, mas escolha? Escolha de esperar o momento certo. Escolha de não alimentar o barulho inútil. Escolha de ser ponte e não muro. Quantas vezes você escolheu o silêncio e foi julgado por isso? Quantas vezes sua reflexão foi confundida com fraqueza? Quantas vezes seu tempo interno foi desrespeitado por quem precisava de respostas imediatas? Vivemos num mundo que aplaude quem fala rápido, quem responde primeiro, quem grita mais alto. Mas quem disse que a primeira resposta é a mais verdadeira? Você se permite esperar antes de reagir? Você se dá tempo antes de decidir? Você entende que refletir não é adiar, é lapidar? O sensato não foge da decisão. Ele apenas não se entrega ao impulso. Ele sabe que toda escolha carrega consequências. E por isso, ele escolhe com a calma de quem já se despediu da pressa. Você já se despediu da sua? Ou ainda está correndo para provar que sabe? Enquanto se afasta de quem você é, às vezes, a certeza nos afasta da escuta. A pressa nos afasta da sensibilidade. E o orgulho nos afasta do perdão. Você já deixou de perdoar alguém só porque ainda queria ter razão? Você já perdeu uma relação bonita por não saber dizer, me ajuda a entender o seu lado? Já se perguntou quantas pessoas você afastou por causa de uma opinião que nem é mais sua? Sim, porque a gente muda, mas nem sempre tem coragem de mudar publicamente. Tem vergonha de mostrar que aprendeu. Tem medo de parecer incoerente. Mas quem foi que disse que mudar de ideia é incoerência? Você acredita que coerência é nunca mudar de opinião? Ou já entendeu que coerência real é ser leal ao que você sente hoje mesmo que seja diferente de ontem? Você consegue acolher suas mudanças sem culpa? Consegue dizer em voz alta, eu já pensei diferente, mas hoje vejo com mais clareza? Consegue respeitar quem ainda está onde você já não está mais? O sensato não humilha quem ainda não entendeu. Ele acolhe, ele escuta. Ele planta dúvidas em vez de impor certezas. Você tem plantado perguntas na vida das pessoas que ama? Ou tem oferecido respostas prontas para evitar o desconforto? Porque amar não é dar todas as respostas. É dar espaço para que o outro descubra as dele. Você tem dado esse espaço? Ou está tentando moldar o mundo inteiro no seu formato? A arrogância tenta moldar. A sabedoria tenta compreender. E a sensatez simplesmente respira e observa.
Você tem respirado antes de falar? Tem observado antes de concluir? Tem escutado antes de julgar? Se não, talvez ainda esteja preso ao desejo de vencer mesmo que isso custe a conexão. E o que você tem perdido em nome dessa vitória? Amigos? Paz? Relacionamentos? Ou a própria essência? Porque no fim, não é sobre quem tinha razão, é sobre quem teve presença, quem teve escuta, quem teve humildade para dizer, eu posso estar errado, e tudo bem. Você já disse isso para alguém? Já disse isso para si? Você tem coragem de se olhar no espelho e admitir, eu fui ignorante, mas hoje eu sei mais? Você sabe o valor que tem uma dúvida bem feita? Sabe o quanto e se pode te salvar de repetir velhos erros? Sabe que o silêncio, muitas vezes, é o único lugar onde a verdade se revela? A sensatez não mora no volume da fala, mora na delicadeza do pensamento, na pausa entre o impulso e a escolha, na respiração que antecede a resposta. Você tem respirado? Tem vivido com intenção? Ou apenas com reação? Você tem refletido com profundidade? Ou só está tentando sobreviver ao barulho? O mundo vai continuar gritando. As redes vão continuar exigindo respostas rápidas. As pessoas vão continuar afirmando coisas que nem entendem. Mas dentro de você, sempre haverá um lugar de silêncio. Um campo onde a dúvida floresce, onde a sabedoria germina, e onde a sensatez cuida do que você realmente acredita. Você tem visitado esse lugar? Tem sentado consigo mesmo para refletir com honestidade? Tem permitido que o seu silêncio fale-o, que as palavras não alcançam? Ou ainda está fugindo de si afirmando com firmeza aquilo que, no fundo, nem sente mais? Talvez hoje seja o dia de voltar para esse lugar, de deixar a pressa do lado de fora, de ouvir suas próprias perguntas sem medo, e de lembrar que, nem sempre o que grita mais alto está certo, nem sempre quem duvida está perdido, e quase sempre, quem reflete, encontra.